Sabe quando você toma uma decisão importante e mesmo fazendo o que precisa ser feito, tudo parece ficar em suspenso? Como se a vida tivesse entrado no intervalo estranho. Você não recuou, não desistiu, mas também não avançou. E o mais confuso é não saber se isso é um sinal de erro ou apenas um ponto do caminho que ninguém costuma explicar. Quando você começa um projeto de vida, um trabalho ou uma mudança importante, você cria um plano. Você então define as etapas, toma decisões que você acredita sejam necessárias, faz o que estava previsto. Mas o que mais confunde em um processo não é quando algo dá errado. É quando você faz o que planejou, cumpre todas as etapas planejadas, segue o caminho que definiu e, mesmo assim, não vê resultado algum. Não aparece um erro claro para você corrigir, não surge algum sinal de avanço naquele projeto, nada indica onde você precisa ajustar. E é nesse ponto que a dúvida começa a se instalar, junto com o cansaço e com a sensação silenciosa de que talvez a decisão que você tomou tenha sido errada. O problema, na maioria das vezes, não está na escolha que você fez, nem no plano que você criou. Está em não entender como os processos funcionam depois que aquela fase inicial passa. A gente aprende a começar, aprende a desejar o resultado, mas quase nunca aprende a reconhecer o que acontece no intervalo entre uma coisa e outra. Esse intervalo não costuma ser explicado, nomeado, ensinado. E é exatamente por isso que ele gera tanta confusão. Existe uma fase em todo o processo em que não há resposta externa, nada confirma, nada valida, nada aponta claramente se você está no caminho certo. E isso é complicado, né? Essa é uma fase menos visível, que os efeitos ainda não aparecem por fora, mas eles continuam se organizando por dentro. Quando essa fase não é compreendida, ela costuma ser interpretada como fracasso, quando na verdade é apenas uma mudança na natureza do esforço exigido. Nikola Tesla dizia que a realidade não responde ao desejo humano, mas a padrões, não como algo místico, mas como estrutura, como lógica de funcionamento da própria vida. Quando essa lógica ela não é compreendida, surge a sensação de esforço sem retorno, como se tudo estivesse parado, quando na verdade o processo apenas segue um ritmo diferente daquele que a mente tenta controlar. A maioria das pessoas começa um novo projeto com intenção, vontade e clareza do que quer. Mas o problema não está no começo, está no que acontece depois que esse entusiasmo inicial passa. No início existe uma energia suficiente para sustentar esse movimento, mas com o tempo essa energia diminui. E muita gente interpreta isso como sinal de erro. Mas na maioria das vezes não houve erro algum. O que mudou foi o tipo de sustentação necessária. Quando essa fase intermediária não é reconhecida, nada se sustenta. Você tenta ajustar, muda pequenas coisas, altera atitudes, revê estratégias e mesmo assim tudo parece voltar para o mesmo lugar. Não é porque você esteja fazendo tudo errado, mas porque continua tentando responder a essa fase com a energia do começo, entendeu? O processo nesse ponto, ele pede continuidade, não empolgação. Ele pede presença, não pressa. Existe um momento em que o impulso inicial já passou, mas o resultado também ainda não chegou. É esse ponto que é bastante desconfortável, porque ele não traz a confiança, aquela confirmação que entusiasma as pessoas. É exatamente aqui que a sustentação começa a ser testada. Não é a sua capacidade, nem a sua inteligência, mas a sua coerência. A coerência com aquilo que você decidiu sustentar desde o início. E é nesse momento que as escolhas ficam mais difíceis, os questionamentos surgem com mais força, o caminho não empolga como antes, os resultados não aparecem e sem perceber você começa a negociar consigo mesmo. Você até muda de direção achando que está sendo realista, mas muitas dessas mudanças não nascem de clareza, nascem do cansaço de sustentar algo que ainda não deu retorno. É assim que muita gente desiste sem perceber que desistiu. Não abandona tudo de uma vez. Apenas começa a se afastar aos poucos e energeticamente. E quando olha para trás, acredita que perdeu tempo ou até a motivação, quando na verdade, preste bem atenção, perdeu a referência de onde estava dentro do processo.
Sustentar não é insistir por teimosia, é escolher continuar alinhado com o entusiasmo que já não conduz. É entender que nem toda queda de energia é sinal de erro. Às vezes, é somente um momento em que o processo pede menos pressa e mais presença. Quando isso começa a ficar claro, você passa a reler a própria história com outros olhos. Percebe então que aquilo que parecia atraso ou falha era, na verdade, uma fase necessária do seu percurso e ele traz muito aprendizado. É uma etapa que não poderia ser pulada sem comprometer o que viria depois. Todo o processo atravessa etapas distintas. Existe um momento em que algo começa, um período em que precisa ser sustentado e um ponto em que pode se concluir. O problema é que quase todo mundo respeita o começo e deseja o fim, o impulso inicial e o alívio do resultado, mas ignora exatamente o trecho que exige coerência contínua. E é nesse meio que o caminho se define. É ali que se decide se algo amadurece ou se dissolve. Quando essa fase é atravessada com consciência, o fechamento acontece naturalmente, não por força, mas porque o processo foi respeitado. Quando você entende em que ponto do processo está, você deixa de viver no automático, para de reagir por ansiedade e começa a se posicionar com mais consciência dentro do próprio caminho. Você deixa de esperar que algo externo resolva e assume a responsabilidade pelo que escolheu sustentar. Saint-Germain dizia: eu sou Deus em ação. Isso não é sobre grandiosidade espiritual, é sobre responsabilidade. É reconhecer que sua consciência participa diretamente da realidade que você constrói, inclusive nos momentos em que nada parece responder. Quando essa compreensão entra, algo muda de forma prática. Você para de se cobrar como se estivesse atrasado em alguma coisa, as escolhas deixam de ser reativas e passam a ser conscientes. Você não acelera o que precisa de tempo, nem abandona o que ainda está em formação. É nesse ponto que seu poder retorna, não como força, mas como posicionamento interno. Você deixa de agir movido pelo medo de errar e passa a agir a partir da responsabilidade sobre aquilo que escolheu sustentar. Isso não é negar o processo, é entender que aquilo que é real exige presença, exige coerência, exige continuidade. E é essa postura que aos poucos reorganiza o movimento e permite que os resultados voltem a acontecer. Se esse conteúdo então te ajudou a olhar para o seu momento com mais clareza, curta e compartilhe com alguém que talvez até esteja precisando se lembrar do próprio poder agora. A gente então continua no próximo vídeo. Muita paz, amor e discernimento na sua vida. Até a próxima.